Olá, mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso canal do Centro Simone de Beauvoir. Eu sou Ismael Ferreira e eu estou aqui fazendo uma série de vídeos para falar um pouco, esclarecer um pouco, discutir um pouco sobre a filosofia, a psicologia existencial. Importante que a gente consiga fazer reflexões nesse sentido, trazendo um pouco mais de luz para essa filosofia que constitui uma das psicologias que mais se tornam significativas no século XXI. E nós vamos falar hoje sobre a relação de Sartre com Simone de Beauvoir. Ora, vocês achavam que nós não iríamos refletir sobre isso? A relação mais significativa, a maior mediação de Sartre, tanto Simone de Beauvoir foi para Sartre, quanto Sartre para Simone de Beauvoir. Essa relação que foi uma relação até a morte do Sartre, ou seja, desde o momento em que se conheceram até a morte, eles acabaram tendo uma relação de profundo vínculo e de modo muito significativo. Obviamente que contra os padrões da época e talvez da nossa própria época, mas Sartre e Simone de Beauvoir desenvolveram uma relação muito importante, com os graus de dificuldade, também muitas vezes não conseguiram se entender, tiveram seus problemas, mas permaneceram muito importantes um para o outro até o final da vida de Sartre, quando de fato essa relação não é mais possível pela morte de Sartre. Bom, Sartre e Simone de Beauvoir eles se conhecem em 1929. Eles estão fazendo os testes para a Escola Normal Superior de Paris, entendendo, claro, que Sartre já estudava ali e a Simone de Beauvoir estudava em Sorbonne, mas que eles acabam fazendo parte de um grupo de estudos e ali eles começam a fazer ali todo um movimento. É interessante porque nesses exames que eles fizeram, Sartre foi o mais jovem a tirar o primeiro lugar nos exames. E a Simone de Beauvoir vem logo depois de Sartre, com o segundo lugar nos exames que eles prestaram. A partir dali, a relação deles se intensifica profundamente. Eu não quero me respaldar aqui na relação íntima do casal, porque eles resolvem, contra os padrões da época, estabelecer uma relação aberta. Eles tinham compromisso um com o outro de serem os vínculos mais fundamentais um para o outro, porém, para eles era permitido que eles pudessem ter outras relações, e Sartre teve outras relações, tanto Simone de Beauvoir teve outras relações, mas a relação mais importante para eles, de maior vínculo, era a relação entre os dois. E foi assim que eles entenderam, construíram, e essa relação se deu com muito diálogo. Eles tiveram também seus momentos difíceis, os momentos em que Sartre e Simone de Beauvoir não se entenderam muito, mas eles conseguiram superar essas contradições, essas dificuldades e viverem até o final das suas vidas. Eu gosto muito da relação do Sartre e Simone de Beauvoir porque eu consigo ver Sartre na Simone de Beauvoir e Simone de Beauvoir em Sartre quando se trata da leitura das obras desses filósofos. Eram grandes intelectuais e trocavam, discutiam, conversavam, estudavam juntos, tinham um vínculo de produção, de estudo e de posição política, né, no século XX que foi significativo. Para você entender um pouco mais sobre essa vida mais íntima do Sartre e da Simone de Beauvoir, existe um livro que tem cartas trocadas entre ambos, que é Tete a Tete, que é um livro bem interessante, bem legal para entender um pouco da relação do Sartre com a Simone de Beauvoir, os seus momentos de maior intimidade, suas dificuldades, suas questões, as quais eles tiveram que se deparar num relacionamento. Eu indico a leitura desse livro como um livro importante para quem quiser conhecer mais esse universo mais intimista do casal de Sartre e Simone de Beauvoir na relação amorosa que eles estabeleceram a partir de princípios diferentes dos princípios da sua época, como já disse, mas também como grande parte dos princípios desta época que nós estamos agora. Mas, para além disso, é importante que a gente entenda que essa filósofa, Simone de Beauvoir, junto com Sartre, construiu toda uma filosofia, vamos dizer assim, voltada para a compreensão da mulher. Simone de Beauvoir talvez tenha sido, na metade do século, uma das filósofas mais importantes para discutir a questão da mulher.
Óbvio que se nós fôssemos pensar nas discussões que se avançaram em relação à mulher hoje nos nossos tempos, nós poderíamos dizer que Simone de Beauvoir não fez algumas reflexões que hoje se faz. Por exemplo, a questão da relação da mulher com a questão étnico-racial. Simone de Beauvoir não fez essa reflexão, porém, nós precisamos entender que até mesmo a mulher burguesa, né, na metade do século na França, do século passado na França, ela também vivia as questões, digamos assim, do machismo com uma condição muito difícil. É interessante, por exemplo, que o livro O Segundo Sexo, que é o livro mais emblemático da Simone de Beauvoir, que ela discute esse segundo lugar que é dado à mulher na sociedade desde tempos mais remotos, por dentro da filosofia, das teorias, da própria psicanálise, né, das discussões do comunismo, dos textos bíblicos, por exemplo. Ela vai mostrando como que a mulher sempre ficou em segundo lugar. A Simone de Beauvoir vai fazer essa discussão. É um livro bem denso, extenso, intenso, filosófico. Essa obra da Simone de Beauvoir, que é a grande obra dela, ela é recebida na França, em Paris, na metade do século passado, mais ou menos por aí, com todo tipo de adjetivo ruim, né? Por conta do modo como a sociedade se organizava naquela época. E ela foi ousada a escrever sobre o que ela escreveu e viver como ela viveu. É importante que a gente considere isso. Bom, Simone de Beauvoir escreve então O Segundo Sexo, que talvez seja sua obra mais emblemática, é aquela obra que se assemelha à obra do Sartre, O Ser e o Nada, né? Porém discutindo uma ontologia, quase que uma ontologia em relação à questão da mulher. Dentre outras obras também, uma obra que se destaca e que eu gosto muito é A Velhice, que ela escreve sobre o processo do envelhecimento da mulher. E que também é uma temática que é muito retirada da sociedade, a ideia do envelhecimento de um modo geral, sobretudo o envelhecimento da mulher. O momento em que a mulher não pode mais reproduzir, que é uma questão, né, entendimento da mulher apenas como mãe, de uma mulher que não pode mais fazer as atividades que até então fazia, o processo de envelhecimento em relação à questão estética feminina. Esse processo de envelhecimento, a Simone de Beauvoir escreve um livro, A Velhice, muito importante também, dentre vários outros livros que a Simone de Beauvoir escreve, e eu quero aqui, por exemplo, dizer que ela vai escrever alguns importantes e belíssimos livros de literatura. A Simone de Beauvoir escreve alguns belos romances, algumas belas obras literárias, e que a gente precisa considerar. Ela é uma filósofa, e além de filósofa, uma escritora de literatura. E uma grande ativista em relação à questão do feminismo. Não há como você olhar hoje para o feminismo e não fazer nenhuma referência a Simone de Beauvoir. É necessário resgatar Simone de Beauvoir para discutir feminismo, por exemplo, nos nossos dias. Eu acho que é fundamental, inclusive. Claro que com releituras, com atualizações para a nossa época agora, mas Simone de Beauvoir sempre foi significativa. Bom, eu poderia falar aqui muito da Simone de Beauvoir, poderia falar aqui muito sobre o Sartre e a relação deles, mas eu vou deixar para que você possa, aos poucos, fazer leituras dessa importante filósofa que vai trazer uma grande discussão importante. Para terminar, eu vou citar aqui aquilo que uma vez eu vi um pensador dizer, não vou me lembrar agora qual era o nome, em um documentário sobre a Simone de Beauvoir, e eu na época já concordava com isso, que é mais ou menos assim. O livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, é um livro que todo homem deveria ler e toda mulher deveria ler. Mas o homem que der a sua mulher, sua esposa, sua companheira, né, este livro para ler, deve tomar cuidado, porque este livro é libertador. Se ele não oferece a ela uma relação de liberdade, ela pode encontrar neste livro a sua liberdade. Então, é preciso ser um homem, digamos assim, da liberdade para poder oferecer à mulher a leitura deste livro em liberdade. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado dos nossos vídeos. Clica lá, dá um joinha, curte, compartilha, ajuda esse canal a propagar mais esse conteúdo, divulga,
convida seus amigos psicólogos para darem, né, uma olhadinha aí, compartilha com eles que vai ser cada vez mais um conteúdo bem legal, bem bacana de psicologia existencial. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.